Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você imagine um castelo de areia que é quebrado pelas influências do ambiente. E agora eu quero que você imagine um castelo de pedra. Em miniatura mesmo, não precisa imaginar um super castelo. Mas tendo em vista a comparação entre esses dois castelos, eu quero que você pense sobre a forma como você reage às influências do seu ambiente. Principalmente quando a gente entende que um castelo de areia poderia ser facilmente destruído pelas influências do ambiente e quando a gente vê que um castelo de pedra ele é mais rígido, mais forte e ele consegue se autoproteger, digamos assim, das influências do ambiente porque ele tem uma base sólida e forte. Estou fazendo toda essa introdução porque eu quero que você entenda que tendo um ambiente onde você consiga se desenvolver, onde você consiga melhorar a sua comunicação, é a melhor prática que você pode fazer, principalmente tendo em vista que o ambiente é o maior modulador do seu comportamento. Veja bem, algumas pessoas não conseguem se dar bem em entrevista de emprego ou até mesmo em relacionamentos porque elas não têm essa capacidade de conversar com outras pessoas. Elas não se dão ao trabalho de entender o outro ponto de vista e também entregar o ponto de vista delas. Elas têm essa dificuldade de se expressar de uma forma correta e de uma forma que a outra pessoa entenda. Grande parte do que eu aprendi aqui, eu vou demonstrar para vocês, eu aprendi com base no curso de oratória do Guilherme Constâncio. E eu também aprendi um pouco com Marcelo Bragion, onde ele fala sobre copywriting e sobre essa escrita persuasiva e também pode ser usada na fala persuasiva. Eu também aprendi algumas coisas com Mike Allen, Jim Van der Hey e Roy Schwartz. Esses últimos que são autores do livro Brevidade Inteligente. Começando, eu quero passar para vocês a tríade da comunicação. A tríade da comunicação começa com a mente, que aborda uma parte mais comportamental. Basicamente diz respeito a como você controla o seu nervosismo e como você controla a sua mente. A segunda parte da tríade é o conteúdo. No caso, a parte mais ferramental da coisa. O que você vai comunicar e tente organizar a sua fala em início, meio e fim. E a terceira parte da tríade da comunicação diz respeito ao desempenho. Não só o que você fala, mas como você fala. Então é basicamente uma postura presente, uma gesticulação natural e um ritmo e velocidade que fazem sentido para sua fala. Lembrando que o seu palco ele pode ser qualquer lugar. Um vídeo, uma entrevista ou até mesmo um encontro pode ser o seu palco para você conseguir falar e se comunicar melhor. Eu sempre tive certa vergonha de falar. Eu nunca fui de me expor muito, eu nunca fui de dizer a minha opinião. E, por vezes, eu sentia que eu era um pouco inexistente. Então, de forma geral, eu evitava fazer trabalhos de escola, eu evitava falar nas reuniões do trabalho, e eu evitava até mesmo enviar áudios para as outras pessoas. Eu não tinha opinião, eu não tinha voz e eu não tinha importância. Percebi que se eu não apresentasse as minhas ideias, se eu não defendesse o meu ponto de vista, se eu não falasse, eu seria uma pessoa que não estaria existindo na sua máxima. E provavelmente, se eu continuasse seguindo por aquele caminho, eu seria uma pessoa invisível. Mas um dia eu percebi isso e eu tive a vontade de mudar. E a melhor forma que eu encontrei de mudar foi basicamente com a prática. Então eu me expus ao desconforto e eu quero ensinar isso para vocês, só que de uma forma mais simples. Ainda na parte mental, eu quero que vocês entendam um ponto sobre a credibilidade. É importante que você passe certa confiança com a sua fala. Então você não pode fazer um discurso que denuncie o seu nervosismo e a sua falta de preparo. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui mesmo. Eu poderia dizer para vocês, eu vou tentar ensinar um pouco do que eu aprendi ao longo dos tempos que eu estive estudando sobre comunicação e eu quero tentar entregar o máximo para vocês e tudo que eu poderia fazer no geral. Ou eu poderia fazer Eu vou trazer aqui o melhor para vocês durante os 10 anos que eu estive desenvolvendo a minha comunicação e eu vou dar o meu melhor para vocês. Eu espero que vocês entendam o conteúdo passado aqui e eu espero que vocês apliquem ele de fato, porque a prática é a melhor forma de você se tornar mais comunicável, digamos assim. Alguns pontos que podem acabar com a sua credibilidade são, por exemplo, gerúndio. Por exemplo, né, mano? Então, gírias também podem acabar e, né? Também é uma palavra que pode acabar com a sua credibilidade. Também é uma palavra que pode acabar com a sua credibilidade. Tipo também é uma palavra que vai acabar com a sua credibilidade no seu discurso. Você precisa entender que a sua insegurança, ela vem de um desconforto que você tem do julgamento das outras pessoas.
É importante que você saiba que você não consegue controlar o julgamento das outras pessoas, mas sim a forma como você age e a forma como você reage ao julgamento das outras pessoas. Meu nome é João, eu sou formado em neuroeducação e a minha proposta com esse canal é ajudar você a se desenvolver pessoalmente de forma leve e ampla. Dito isso, eu quero ensinar para vocês alguns pilares que me ajudaram a melhorar minha comunicação como um todo. O primeiro pilar é o pilar da presença, no caso, a presença de palco. Só que lembra, um palco ele não necessariamente é literalmente um palco. Ele pode ser também um vídeo, um encontro ou até mesmo uma entrevista de emprego. E presença de palco não significa necessariamente você andar pelo palco, significa você ter presença no palco, ou seja, tem uma postura em pé, não com os ombros retraídos ou tentando falar de uma forma com os braços cruzados, porque isso pode acabar exaltando a sua insegurança e a sua insatisfação com o que você está fazendo. É importante também que você mapeie o palco, que você saiba para onde andar, sem que você saia da visão do seu telespectador e que você consiga manter a atenção dele em você. Presença aqui é sobre estar presente e não sobre ocupar todo o espaço. O segundo pilar é a gesticulação, ou seja, a forma como você mexe as mãos e como você exemplifica o que você vai falar. Existem alguns tipos de gestos. Por exemplo, os emblemáticos. Os emblemáticos são aqueles que dizem respeito a alguma coisa sem que você precise falar algo. Por exemplo, o gesto de silêncio. Pessoas sabem o que ele significa mesmo que você não fale nada. Na verdade, ele significa justamente para você não falar nada. Não grita. Existem também alguns gestos ilustradores. Por exemplo, eu poderia dizer que eu tenho uma sobrinha desse tamanho aqui. Acho que vocês estão vendo aqui. Eu tenho uma sobrinha aproximadamente desse tamanho e eu poderia dizer também que acabou o que a gente estava fazendo, ou até mesmo eu poderia dizer para você falar mais alto porque eu não consigo ouvir o que você está dizendo. MAP diz respeito aos gestos manipuladores, adaptadores e pacificadores. E o que isso significa na prática? São basicamente gestos que você faz naturalmente e podem indicar algum tipo de nervosismo da sua parte. Como, por exemplo, coçar a cabeça e esfregar a palma das suas mãos. O terceiro pilar é o pilar da voz, e ela é bem importante porque com ela a gente consegue transmitir mais ou menos ali o nosso estado de espírito. Se eu falo de um jeito mais triste, as pessoas vão pensar que eu estou mais triste, principalmente porque eu não acho que eu vou conseguir realmente explicar para vocês em detalhes como que eu poderia ajudar vocês a conseguirem uma comunicação mais efetiva. Ou eu poderia falar de uma forma mais entusiasmada e falar para vocês que eu vou sim conseguir e vocês não deveriam ter dúvidas de que eu consigo. Principalmente porque eu não duvido de mim mesmo e você também não deveria desconfiar. Aqui na voz, principalmente diz respeito ao ritmo e ao volume. Se você falar de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida, as pessoas vão entender você de uma forma diferente. Ritmo basicamente é a velocidade com que você fala. Você pode falar de uma forma mais lenta, o que transmite também um estado de espírito um pouco mais triste ou uma coisa mais suspense, onde você pode também mudar isso. Além do ritmo, também é importante modular o seu volume, onde você pode falar um pouco mais alto ou você pode falar de uma forma mais calma, mais tranquila, mas ainda assim mantendo um bom ritmo. No geral, a gente vai dizer bastante a respeito da comunicação e como que essa comunicação ela atinge você de diversas formas. Aqui eu quero apresentar para vocês 4 categorias de voz. Falando sobre entonação, você pode deixar a sua voz um pouco mais grave e você pode deixar a sua voz também um pouco mais fina. E isso pode te ajudar a determinar qual a emoção que você quer que o seu público-alvo sinta. Você também pode modular o seu ritmo, deixando ele um pouco mais rápido do que você normalmente falaria com as outras pessoas, ou você pode também deixar ele um pouco mais lento, se aproximar um pouco mais da câmera e falar uma coisa bem importante para você. Eu quero que você entenda que tudo que eu estou ensinando aqui é importante desde que você aplique os conhecimentos. Ter esse conhecimento na sua cabeça, infelizmente, não vai te ajudar em nada. É preciso que você também tenha prática. Voltando ao nosso ritmo normal do vídeo, vamos falar sobre dicção. Dicção é basicamente a forma como você pronuncia. Você pode melhorar a sua dicção lendo livros e na prática, principalmente quando você entende que a prática vai ser o que mais vai acelerar os seus resultados. Uma outra dica também nessa parte da dicção, eu gostaria de dizer para vocês que, por vezes, eu errava na minha dicção porque eu pensava na frase completa.
E quando eu comecei a pensar em palavra por palavra de que eu precisava falar, era melhor para mim porque eu conseguia imaginar a palavra e depois falar ela. Eu percebi que grande parte dos erros que eu tinha com a minha dicção era porque eu falava a frase inteira antes de falar a palavra. Então, se concentre na próxima palavra que você vai falar. Mesmo que você fale rápido, em algum momento você vai se acostumar a falar palavra por palavra. Fica tranquilo, sem nervosismo, pense em palavra por palavra, não na frase inteira. O quarto pilar é o contato visual, que é basicamente o que eu estou fazendo com vocês agora, só que tem um flash absurdo ligado na minha cara. Então, não somente um contato visual, mas também uma certa conexão visual, que é olhar por um certo período de tempo para a outra pessoa, não só olhar de uma forma murcha e vazia. Então, olhar para outra pessoa como se você realmente estivesse conversando com ela. Frente a isso, eu gostaria que vocês treinassem a regra dos 5 segundos de olhar nos olhos das outras pessoas durante 5 segundos e mudar para outra pessoa durante 5 segundos. Eu gostaria de ressaltar aqui também algumas dicas de coisas que eu gostaria que vocês não fizessem. Evite preencher lacunas. Por exemplo, e você pode deixar o silêncio. O silêncio pode te ajudar a construir uma comunicação mais fluida e a outra pessoa que está te ouvindo vai entender você melhor porque você deu tempo para ela digerir as informações que você entregou para ela e você também se deu tempo para planejar a sua próxima fala. Então, não necessariamente um silêncio ele é de todo mal. Óbvio que esse vídeo tem vários cortes, mas se você reparar bem, eu tento não fazer muitas pausas. Então eu tento manter o vídeo da forma mais dinâmica possível. Mas, caso seja do meu interesse, eu poderia deixar, por exemplo, um silêncio para que eu consiga deixar uma fala um pouco mais fluida. Lembrando que esse silêncio não é de 5 ou 10 segundos. É um silêncio para que simplesmente sirva de vírgula ou de ponto final para sua fala. Aqui eu preciso ter uma conversa também com vocês. É preciso que você tenha iniciativa. É preciso que você comece, que você faça acontecer. Lembrando que tudo que eu ensinei para vocês não vai servir de nada se vocês não usarem o conhecimento. Eu vou entregar um desafio para vocês agora e eu quero ver se vocês vão realmente fazer ele. Durante os próximos 30 dias, seria legal que você conhecesse uma pessoa nova. Pelo menos, conversasse com uma pessoa nova em um ambiente diferente, obviamente, para que não fique fácil. Então, tente puxar assunto com pessoas, sei lá, do seu supermercado, da academia, ou pessoas, sei lá, da igreja. Tente puxar assunto com alguma dessas frases aqui. O que você faz quando você não está trabalhando? Qual algum lugar legal que você já viajou? Ou até mesmo, qual esporte favorito dessa pessoa, se ela pratica algum? Você não pode esperar estar pronto. Você precisa se jogar na frente e depois ir desenvolvendo as suas habilidades com o tempo. Lembre-se, a iniciativa tem que ser sua, a prática tem que ser sua. Eu agradeço pelo tempo que você passou aqui no vídeo e a sua voz pode abrir portas que estão trancadas hoje. Seja ilimitado.